Fica à vontade, pode ir sentando na poltrona. Eu sou Léo Strack e essa é a Psicologia da Coisa. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Social Exchange Theory, ou, numa tradução livre, Teoria da Troca Social. Essa é uma teoria que busca descrever os comportamentos envolvidos em uma interação social entre duas ou mais partes, que podem ser tanto pessoas quanto entidades, e isso sob uma perspectiva de mercado, uma perspectiva de custo e benefício. Essa teoria envolve sim relações de mercado, mas não se restringe apenas a elas, podendo ser usada também para analisar e explicar relações entre amigos, namorados, colegas de trabalho e etc. Uma das proposições fundamentais dessa teoria é a de que todo indivíduo busca maximizar os seus ganhos em uma interação social. Por exemplo, um casal de namorados que busca utilizar o tempo livre de lazer para fazer atividades juntos e aproveitar a companhia um do outro, estão tentando maximizar os seus benefícios, a companhia um do outro, dentro de uma relação social, o namoro. A teoria da troca social foi fortemente influenciada pelo behaviorismo e por isso ela tem um foco bem grande nos comportamentos. Mas, ao longo do seu desenvolvimento, ela se provou muito válida também para a gente observar questões mais afetivas e emocionais nessas relações interpessoais. Como, por exemplo, na relação dos namorados que a gente citou antes. Essa influência da psicologia comportamental fica muito evidente nas proposições de um dos mais famosos teóricos do meio, o George C. Humans. O Humans resume as suas contribuições para teorias em 5 proposições básicas. A proposição de sucesso, que diz que quando somos recompensados por um comportamento, a gente tende a repetir aquele comportamento, aquela ação. A proposição de estímulo, que diz que quanto mais um estímulo resultou em benefícios no passado, maior a chance de a gente responder àquele mesmo estímulo no futuro. A proposição de valor, que diz que se um comportamento, uma ação ou uma cadeia de ações levou a um resultado tido como benéfico, a nossa tendência é repetir essa ação, comportamento ou cadeia de ações. Nessas 3 primeiras proposições é possível traçar um paralelo bem forte com as ideias de reforço e punição da teoria behaviorista. Mas é nas próximas 2 proposições que a coisa começa a ficar um pouquinho diferente. Olha só, a 4ª proposição é a de privação e saciedade, que ela diz que quanto mais um benefício teve presente, quanto maior a frequência de um benefício num passado recente, menor tende a ser o valor atribuído a esse mesmo benefício no futuro. Ou seja, se o indivíduo está sempre ganhando alguma coisa, por exemplo, uma bala, a tendência é que o valor dessa bala para o indivíduo vá ficando cada vez menor se comparado com alguém que não tem acesso a esse benefício, a bala, com uma certa frequência. E a 5ª e última proposição é a de recompensa diferente. Segundo ela, quando o resultado de uma ação é diferente do esperado, mas ele é mais benéfico ou menos maléfico, a tendência é que o indivíduo demonstre aprovação e satisfação com aquele resultado. Ou seja, se eu resolvo assar um bolo e o bolo ficar mais gostoso do que eu esperava, ou então se o trabalho de fazer esse bolo for menor do que eu esperava, a tendência é que eu fique satisfeito e aprove aquele resultado. E de novo, é importante ressaltar aqui que quando a gente está falando de custos e benefícios, a gente não se restringe a bens materiais, financeiros ou a um comportamento. A gente também está falando de aspectos mais subjetivos da experiência humana, como, por exemplo, emoções, sentimentos, a noção de tempo, seja ele despendido ou recebido numa relação. Um dos pilares centrais da teoria de troca social é que quando os custos de um relacionamento ou de uma interação social superam os benefícios daquela mesma relação, a tendência é que essa relação chegue a um fim. Qualquer pessoa que já tenha passado por um relacionamento, seja amoroso, afetivo, de trabalho, que puxasse para um lado muito mais unilateral,
onde uma das partes tem as suas demandas exigidas e a outra simplesmente cede aquelas demandas, tem noção de que esse princípio representa bem a realidade. Por isso que a gente vai definir os custos como os elementos de um relacionamento que tem valor negativo para o indivíduo e que em outro contexto seriam evitados. Por exemplo, a perda de tempo, dinheiro, paciência, sono e etc. Por outro lado, os benefícios vão ser os elementos daquele relacionamento que têm um valor positivo na visão do indivíduo e, por consequência, são almejados e desejados. Como exemplo, a gente pode citar o afeto, aceitação, companheirismo, bens financeiros ou materiais e etc. Conhecendo os custos e benefícios de um relacionamento, é possível calcular o valor de um relacionamento para o indivíduo através de uma fórmula matemática simples, que é valor igual a benefícios menos custos. Se o relacionamento apresenta mais benefícios do que custos, seu valor é positivo. Se o relacionamento apresenta mais custos do que benefícios, seu valor é negativo. Mas a gente não pode esquecer que esse valor é pro indivíduo. Para que um relacionamento seja mutuamente satisfatório, todos os indivíduos envolvidos têm que perceber aquele relacionamento como tendo um valor positivo para si. Ou seja, cada indivíduo tem as suas necessidades atendidas e contribui para a manutenção do relacionamento sem gerar prejuízos para si mesmo. A satisfação mútua é um dos elementos que contribui para a estabilidade e manutenção de um relacionamento a longo prazo, mas não é o único. John Thibault e Harold Kelly propuseram que, além da satisfação mútua, outros dois fatores contribuem fortemente para a estabilidade e manutenção de um relacionamento. Esses fatores são o nível de comparação e o nível de comparação da alternativa. O nível de comparação é um nível mínimo de benefícios que todo indivíduo tem para considerar aquela relação como satisfatória, como valendo a pena. Ou seja, não é só porque um relacionamento tem valor positivo que ele vai ser satisfatório. Pessoas com um nível de comparação muito alto tendem a demonstrar insatisfação mesmo em relacionamentos que consideram tendo um valor positivo. Já o nível de comparação da alternativa consiste na diferença entre o valor do relacionamento atual e o valor de um relacionamento alternativo ou da ausência de um relacionamento, determinando se vale a pena ou não abrir mão do relacionamento atual. Em outras palavras, o quão melhor precisa ser um outro relacionamento ou a ausência de um relacionamento para que a gente desista do relacionamento atual e se engaje em um novo relacionamento ou na ausência de um. Pessoas que apresentam um baixo nível de comparação da alternativa têm uma tendência a trocar de relacionamentos com maior frequência assim que uma nova alternativa que seja um pouco melhor aparece. Sendo assim, o nível de comparação de um indivíduo está muito relacionado à satisfação no relacionamento e o nível de comparação da alternativa está muito relacionado à estabilidade dos relacionamentos daquele indivíduo. Isso nos faz pensar em conceitos como reciprocidade e egoísmo nos relacionamentos interpessoais. Todo relacionamento saudável e satisfatório acaba apresentando um nível mínimo de reciprocidade, ou seja, aquilo que é oferecido é devolvido da mesma forma ou como algo mais valioso sem que traga prejuízo para nenhuma das partes. Ambos devem ser independentes o suficiente para defender o seu próprio bem-estar e capazes de considerar as vontades e o bem-estar do outro juntamente dos seus próprios. Relacionamentos que atingem um certo grau de estabilidade e se mantêm por um mínimo de tempo iniciam um processo chamado de penetração social. Nesse processo, a relação entre os envolvidos começa a penetrar outras áreas da vida, e é dessa forma que relacionamentos adquirem profundidade, força e intimidade ao longo do tempo. Qualquer pessoa que, por exemplo, tem o costume de frequentar o mesmo restaurante e conhece as pessoas que trabalham ali, sabe que,
Com o passar do tempo, aquela relação que era de início estritamente comercial passa a se tornar uma relação de amizade, de carinho e começa a ter um valor afetivo, ou seja, penetrar outras áreas da vida de cada um dos envolvidos. E é por isso que, mesmo num contexto econômico, as razões para manutenção e criação de novos relacionamentos podem ser altamente emocionais, sociais e subjetivas. É por isso que, às vezes, ideais políticos, morais ou sociais acabam fazendo parte da identidade e experiência de consumo de muitas marcas, porque elas reconhecem a importância dos aspectos que vão além dos econômicos na sua relação com o cliente. Quando a gente fala de relacionamentos mais duradouros, a gente também abre espaço para falar de equidade. Equidade nada mais é que a comparação entre custos e benefícios de relacionamentos diferentes que compartilham uma das partes envolvidas. Ou seja, se eu ofereço X e recebo Y do meu relacionamento com A, o justo é que outras pessoas que têm um relacionamento com A e ofereçam X também recebam Y. Relações de favoritismo e a sensação de injustiça são reflexos da ausência de equidade entre relacionamentos. Qualquer pessoa que tenha copiado o tema do coleguinha na escola e recebido uma nota diferente sabe exatamente o que é essa ausência de equidade. Segundo a teoria da troca social, para que comportamentos individuais levem à construção de um relacionamento, são necessários 2 fatores. O primeiro deles é a orientação do comportamento. A ação do indivíduo deve ser orientada a um objetivo que só pode ser alcançado através da interação com o outro. Se o comportamento visa um objetivo que pode ser obtido sozinho, esse comportamento não vai levar a uma troca social. Por exemplo, gostar de um jogo não é um comportamento que vai levar a uma troca social. Mas contar para um colega de trabalho que tu gosta daquele jogo, sim, é um comportamento que pode vir a levar a uma troca social. Por que eu falei pode vir? Porque aí entra o segundo fator, a reciprocidade do comportamento. O indivíduo que iniciou esse processo, que executou a ação citada anteriormente, precisa ser respondido de forma satisfatória a ponto de desencadear um ciclo autorreforçador de ações, que vai levar ao estabelecimento de um novo relacionamento. Por exemplo, se o colega de trabalho escutar tu falando que gosta de determinado jogo, mas te ignorar ou preferir não responder, não vai ser possível iniciar uma troca social a partir daí. Agora, se esse mesmo colega responde ao comentário que te leva a responder o comentário dele e aí inicia uma conversa, bom, uma conversa é uma troca social, uma relação de amizade, de colegas de trabalho, enfim. Na psicologia é muito frequente uma discussão sobre relações de poder entre os indivíduos. Segundo a teoria das trocas sociais, dentro de um relacionamento, a parte que tem mais poder é aquela que tem menos dependência do outro ou do relacionamento em si. É a utilização e exploração dessa diferença de dependência, de poder, que causa as relações desiguais entre indivíduos e grupos nos mais diversos cenários. Para o Richard Mark Emerson, existem 2 tipos de poder. O poder de destino, que é aquele que afeta o resultado das ações do outro, e o poder de comportamento, que é aquele que afeta o comportamento do outro. Por exemplo, no momento que o filho pede um doce para o pai e o pai nega, ele está exercendo um poder de destino sobre a criança. Agora, se esse pai diz que só vai dar o doce depois que o filho comer todo o almoço, ele está exercendo um poder de comportamento sobre o filho. Como um indivíduo vai lidar com essa diferença de poder dentro de um relacionamento vai depender muito da história desse indivíduo e dos relacionamentos que esse indivíduo teve ao longo da vida. Tá, Léo, mas por que a gente está falando desse assunto?
Eu resolvi falar disso porque durante a semana, enquanto eu estava passeando pelo YouTube, eu encontrei um vídeo de um psicólogo que falava sobre Sexual Economics Theory. Traduzindo assim, seria a teoria da economia sexual, que basicamente é a teoria da troca social aplicada ao sexo e comportamentos relacionados. Uma das premissas dessa aplicação é que, apesar do sexo ser uma relação e precisar de pelo menos duas pessoas, porque se tem uma só, a gente usa um outro nome, quando a gente observa a dinâmica dos envolvidos, a gente vê alguns indicativos de que, na verdade, sexo é, na maioria das vezes, algo que as mulheres têm e que os homens buscam. Alguns dos motivos que justificam essa perspectiva são que homens tendem a citar a relação sexual como um dos benefícios de um relacionamento afetivo e amoroso muito antes, em uma ordem de prioridade, do que as mulheres. Em um experimento, quando oferecidos a possibilidade de ter relações sexuais com uma pessoa desconhecida na rua, a maioria dos homens aceitou a proposta, enquanto a maioria das mulheres recusou. Outro exemplo de justificativa é que homens tendem a apresentar maior interesse em ter relações sexuais, o que cria uma maior dependência e diminui o seu poder dentro dessas relações. Agora, partindo desse pressuposto de que sexo é algo que as mulheres possuem, para um homem ter acesso, ele precisa oferecer alguma coisa em troca. O que pode ser dinheiro, afeto, segurança, status ou até mesmo o próprio sexo, já que, mesmo sendo posse da mulher, ela não consegue desfrutar disso sozinha. Isso nos leva a pensar ao valor social atribuído à sexualidade do homem e da mulher. Talvez tu já tenha escutado a seguinte frase: mulheres namoram quem elas querem, homens namoram quem eles podem. E talvez até a resposta, que acaba sendo: homens casam com quem eles querem, mulheres casam com quem elas podem. A primeira frase exemplifica muito bem essa diferença de valor, porque por trás disso, o que está dizendo? A mulher tem tanta oferta que ela tem o luxo, a possibilidade da escolha, enquanto que o homem corre o risco de não ter acesso ao benefício, o sexo, caso ele não tenha recursos que justifiquem essa relação. E a mesma coisa vale para a segunda, só que agora ao contrário. Os homens têm o luxo de escolher com quem eles casam, enquanto as mulheres correm o risco de não ter acesso ao casamento, que vai ter, além do sexo, questões financeiras, afetivas, sociais, caso elas não tenham recurso, sexo, para justificar essa relação. Ah, Léo, mas eu não acho que é bem assim, porque quando uma mulher se relaciona com vários caras, ela é chamada de puta e a sociedade olha torto para ela. Verdade, com certeza esse preconceito existe. Mas vamos pensar bem, por que essa mulher tem o seu valor social reduzido de acordo com a quantidade de parceiros ou parceiras que ela já teve ou tem ao longo da vida? Será que essa percepção não acontece justamente porque ela deixou de proteger ou de valorizar algo valioso? Para ficar mais claro, a gente pode pensar em questão de virgindade. Tradicionalmente, o que tem mais valor? A virgindade feminina ou masculina? A feminina, tanto que o vestido branco no casamento era o símbolo de pureza e virgindade da noiva, enquanto que a cor do terno que o noivo estava vestindo nem importa. Tá, mas por que então que um homem que teve ou tem relações sexuais com diversos parceiros é valorizado? Não é porque a sua sexualidade tem mais valor, mas sim porque esse é um indicativo de que esse homem tem recursos, dinheiro, charme, status, recursos o suficiente para trocar por sexo diversas vezes. Agora, lembra do que a gente falou antes sobre a dependência das partes e sobre a diferença de poder que isso causa? Em uma relação sexual, onde os valores da sexualidade de cada um dos indivíduos é distinto,
é esperado que haja uma diferença na dependência e, consequentemente, uma diferença no poder entre essas partes. Por isso que a frase é: mulheres namoram quem elas querem, homens namoram quem eles podem. Agora, se numa relação sexual existe essa diferença de poder, como é que a gente pode fazer para equilibrar isso dentro de um relacionamento? Fácil, criando uma diferença de poder nos outros aspectos da relação, econômicos, afetivos, sociais, esperando que no final essas diferenças acabem se equilibrando. Mas agora, será que essa é uma boa solução? Olhando por essa perspectiva, fica evidente como essas diferenças de valores e, consequentemente, de poder podem ser problemáticos dentro de um relacionamento amoroso e afetivo. Por isso, eu queria propor uma análise mais funcional da coisa. E para isso a gente vai usar 3 pressupostos. O primeiro é que sexo é um ato e por isso envolve um certo grau de aprendizado. O segundo é que, como em qualquer ato, a maior experiência de um indivíduo tende a estar relacionada com um melhor desempenho e uma maior capacidade de superar adversidades naquele ato. E por fim, o terceiro pressuposto é de que a satisfação das partes envolvidas está diretamente relacionada ao desempenho de cada uma delas no ato. Sendo assim, quem teria mais chance de apresentar um melhor desempenho e contribuir para uma experiência sexual mais satisfatória? Uma pessoa virgem ou uma pessoa que já teve relações sexuais? Alguém que se relacionou com apenas uma pessoa ao longo da vida ou alguém que já se relacionou com mais de um indivíduo ao longo da vida? Alguém que teve contato com educação sexual e que tem um conhecimento, mesmo que teórico, sobre o assunto, ou alguém que não tem nenhum conhecimento? Desculpa interromper assim o vídeo, mas é que a memória do meu celular ficou cheia e parou de gravar. E eu só vi isso agora, de noite, quando eu estou editando o vídeo. Então, vamos lá, vamos seguir daqui que falta só mais um pouquinho para terminar, eu prometo. Para mim, essa visão mais tradicional da sexualidade e dos papéis dos sexos tem algumas falhas práticas. Por exemplo, ela considera o sexo como algo imutável ao longo da vida. Considera também o sexo como um produto que vai se desgastando e perdendo o seu valor conforme a passagem do tempo. E considera também que a experiência sexual oferecida por um indivíduo é a mesma independente de quem seja o seu parceiro ou parceira. Mas esses são só alguns dos vários problemas que a gente poderia citar aqui. E é por isso que eu queria encerrar esse vídeo com uma proposta de reflexão sobre as nossas relações interpessoais, principalmente as afetivas e amorosas, tentando olhar elas sob essa perspectiva da teoria da troca social. Para isso, a gente pode se fazer as seguintes perguntas: quais os benefícios, as experiências positivas que eu tenho nessa relação? Quais os custos, as experiências negativas que eu tenho nessa relação? Como eu poderia maximizar os benefícios da minha relação? Será que tem alguma experiência que eu poderia estar usufruindo e eu não tô? Por exemplo, aproveitar o momento em que eu e o meu companheiro ou companheira limpamos a casa para ouvir música juntos. E por fim, como eu poderia minimizar os custos dessa relação? Será que tem alguma experiência negativa que pode ser evitada ou transformada? Por exemplo, ao invés de ficar discutindo onde vai comer no final de semana, quem sabe se revezar, um final de semana um escolhe, no outro final de semana o outro escolhe. E assim vocês tentam fazer meio que uma surpresa um pro outro. Agora, se tu tá solteiro e quer pensar sobre um possível namoro, uma possível relação sexual e afetiva, a gente pode transformar essas perguntas em algo do tipo: quais os benefícios que eu busco numa relação? Que custos eu estou disposto a pagar para ter esses benefícios? Quais são os benefícios que eu tenho a oferecer para alguém
e quais os custos que os meus benefícios implicam nessa outra pessoa. Mas cuidado, é muito fácil a gente cair numa falsa sensação de que os meus benefícios são custos para o outro. Isso não é verdade. Por exemplo, se ambos dedicam tempo livre, tempo de lazer, para passar juntos e fazer atividades juntos, ambos têm o mesmo custo, tempo livre, tempo de lazer, e ambos têm o mesmo benefício, a companhia um do outro. Mas o nosso tempo já encerrou e a gente vai ficando por aqui. Se tu gostou do vídeo, compartilha, dá um like. Se tem alguma sugestão, algum tema que gostaria que fosse abordado num vídeo futuro, escreve aqui nos comentários que eu leio, dou uma olhada. Quem sabe não sai uma coisa legal daí. Até mais!